Sabe aquelas histórias que a gente vê por aí na internet sobre investimentos que, tipo, transformam uns trocados numa fortuna? Especialmente com cripto, tipo Bitcoin. Sim, sim, números gigantescos, né? Promessas de ganhos que parecem surreais às vezes. Pois é. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos pegar uma dessas simulações que chamou a atenção, que veio de um vídeo no YouTube, lá do canal Cortes Bitcoin. E vamos, assim, analisar de perto. A ideia parece ótima, né? Investir só R$ 100 por mês em Bitcoin por uns anos e ver isso multiplicar de um jeito absurdo. Mas, será que é isso mesmo? Ou tem alguma coisa aí no meio? Exato. O nosso objetivo aqui é desvendar os detalhes por trás desses números. Vamos investigar a fundo essa simulação específica. Ela cobre o período de dezembro de 2019 até setembro de 2025. Uhum, E a gente quer entender não só o resultado que ela mostra, mas principalmente o que dá para aprender sobre como interpretar essas coisas, né? E sobre a dinâmica real de investir em algo tão volátil como o Bitcoin. boa. Separar o que é real do que é só projeção otimista, talvez. Exatamente. É fundamental analisar não só o que, o resultado final, mas o como e o porquê, né? Essa simulação específica, ela calcula o que teria acontecido com esses aportes mensais de R$ 100 em Bitcoin. Foram 70 meses, de dezembro de 2019 a setembro de 2025. Isso daria, no total, R$ 7.000 investidos, assim, diretamente do bolso. Certo, R$ 7.000 ao longo de quase 6 anos. E aí? A fonte mostra um resultado chamativo para esse dinheiro, imagino. E como? É aqui que a coisa fica interessante. Manda lá. Segundo os cálculos que estão lá no vídeo, esses R$ 7.000 teriam virado R$ 188.275 no final do período, em setembro de 2025. 188 mil? Com R$ 7.000. Isso. A fonte até destaca a valorização percentual, 1.532%. Uau! 1.532%. É um número que, nossa, salta aos olhos, né? E explica por que essas simulações acabam viralizando. Com certeza. Transformar R$ 7.000 em quase R$ 190.000 só com R$ 100 por mês, isso soa, assim, quase bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Tem que ter alguma condição especial aí, né? E tem. E é um ponto, olha, fundamental, que muitas vezes passa batido numa olhada rápida. A metodologia que eles descrevem lá na fonte, para chegar nesse número, ela se baseia numa premissa crucial. Qual? A simulação assume que a compra de Bitcoin, aqueles R$ 100, em cada um dos 70 meses, foi feita usando o preço mínimo absoluto registrado para o Bitcoin naquele mês específico. Opa, peraí. Compra sempre no preço mais baixo do mês? Exato, todo santo mês, durante quase 6 anos seguidos. Isso é realista. Parece mais acertar na loteria 70 vezes seguidas, não é? Exatamente. Essa é a grande questão, né? Conseguir prever e, mais ainda, executar a compra bem no ponto mais baixo do preço de um ativo volátil, consistentemente, mês após mês. Isso é, na prática, impossível. Ninguém tem uma bola de cristal que funcione assim, com essa precisão toda. Uhum. É uma suposição, assim, extremamente otimista, quase fantasiosa, né? E que, claro, inflaciona e muito os resultados que eles mostram. Entendi. Esse é o principal alerta que a gente precisa ter ao olhar para essa simulação e outras parecidas. Entendi. Então, esse retorno espetacular de 1.532% não é só por causa da valorização do Bitcoin no período, Não só. mas também por causa dessa condição de compra perfeita que, bem, não existe no mundo real. Uhum. Isso muda bastante a perspectiva, né? Muda tudo. E, em termos de quantidade de Bitcoin, o que esses R$ 100 mensais, comprados nesse ponto mágico, teriam acumulado? Olha, segundo a simulação da fonte, essa estratégia teria juntado 32.501.327 satoshis no final do período. 32 milhões de satoshis. Isso. E é interessante notar que mesmo com essa compra super otimizada e quase 6 anos de aportes, isso ainda representa menos de meio Bitcoin. Tipo 0,325 BTC, mais ou menos. Ah, interessante. Ajuda a dar uma noção da escala de valor do Bitcoin, né?
mesmo acumulando milhões de satoshis. Exato. E como é que o preço do Bitcoin se comportou nesse período segundo a simulação, para gerar esse resultado todo? A fonte detalha isso? Detalhe assim, eles mencionam os preços mínimos mensais que foram considerados, especialmente em setembro de cada ano, para dar uma ideia da progressão. E aqui tem outra coisinha na fonte, uma questão. Eles misturam reais e dólares para falar dos valores. Isso confunde um pouco. Pois é, gera uma certa confusão, pelo contexto todo, né? Aportes em reais, público brasileiro, a gente assume que a intenção era usar reais para os preços do Bitcoin também, mas fico alerta sobre essa falta de rigor da fonte, né? Certo. Mas, resumindo, os preços mínimos mensais que eles usaram na simulação mostram a forte escalada do Bitcoin no período. Saiu de algo tipo R$ 9.800 em setembro de 2020, passou por altos e baixos, claro, e chegou a um mínimo considerado de R$ 107.274 em setembro de 2025, que é o mês final da simulação. Nossa, que subida. Pois é, essa trajetória de valorização forte, combinada com a compra sempre no mínimo, é isso que impulsiona o resultado final lá da simulação. Faz sentido. Então é a combinação. Valorização expressiva do ativo no período escolhido, mais uma estratégia de compra impossivelmente perfeita. A fonte chegar a comparar esse retorno simulado com, sei lá, outras formas de investimento mais tradicionais. Chega assim, faz uma comparação breve. Menciona que mesmo um investimento tradicional que rendesse, sei lá, 115% do CDI, Que é a referência da renda fixa aqui no Brasil, né? exato, um benchmark comum, nem chegaria perto dessa valorização de 1.532% obtida nessa simulação específica. Claro que essa comparação serve para quê? Para realçar a magnitude do resultado que eles apresentam, mas ignora completamente a diferença de risco e, principalmente, a premissa irrealista da compra no mínimo, né? Claro. Comparar banana com laranja, praticamente. E a fonte, ela enfatiza algum outro fator para justificar esse resultado simulado, além da valorização e da compra no mínimo? Enfatiza bastante a questão da disciplina. Disciplina. Como assim? A análise usa termos fortes, tipo seguir à risca, obrigação, rotina. A mensagem que fica implícita é que, para alcançar algo assim, mesmo que seja simulado, seria preciso uma disciplina de ferro para fazer os aportes de R$ 100 todo mês, chovesse ou fizesse sol no mercado. Esse ponto da disciplina me intriga. Porque, por um lado, a ideia de investir consistentemente, mesmo com valores pequenos, é poderosa. É a base do conceito de Dollar Cost Averaging, o DCA, certo? Exato. Comprar regularmente para diluir o risco do preço e tal. Mas, por outro lado, a fonte parece ligar essa disciplina ao resultado espetacular que depende justamente de comprar no mínimo, o que é o oposto do DCA, né? Exatamente. E aí tem uma contradição interessante. O DCA, ou custo médio em reais, é uma estratégia válida justamente porque reconhece que é impossível prever os mínimos e máximos do mercado. Ao fazer compras regulares, automáticas, o investidor compra mais unidades quando o preço está baixo e menos quando está alto. Ele obtém um preço médio ao longo do tempo e diminui o risco de comprar tudo num pico. É uma estratégia que valoriza a disciplina para evitar a tentação de tentar adivinhar o mercado. Certo, para não ficar tentando acertar a hora certa. Isso. Já a simulação da fonte, embora fale em disciplina mensal, baseia o resultado extraordinário dela justamente naquilo que o DCA tenta contornar, a adivinhação perfeita do ponto mínimo de compra. Então, a disciplina mencionada lá está associada a um resultado que depende de uma premissa anti-DCA, uma premissa de timing perfeito. É uma mistura conceitual um pouco confusa, para dizer o mínimo. Entendi. E, na prática, falando dessa disciplina mesmo com uma estratégia DCA mais realista, tipo comprar num dia fixo do mês, sei lá, seria fácil manter esses R$ 100 mensais? Porque o período de 2019 a 2025 teve momentos bem turbulentos para o Bitcoin, né? Com quedas bem fortes. Ver o patrimônio diminuir, mesmo que temporariamente, isso não testa a disciplina de qualquer um. Com toda certeza. Esse é o fator comportamental que simulações frias, no papel, geralmente ignoram completamente. Manter a disciplina de investir R$ 100 por mês é relativamente tranquilo quando o mercado só sobe, né? Pois é. Mas durante uma queda de 30%, 50% ou mais, e isso aconteceu algumas vezes nesse período, o medo toma conta. A vontade de parar os aportes, ou pior, de vender no prejuízo, é imensa.
O famoso FUD, né? Fear, Uncertainty, Doubt. Exatamente. Manter a estratégia DCA exige não só disciplina de seguir o plano, mas também um controle emocional e convicção no investimento a longo prazo. E isso é muito mais fácil falar do que fazer na hora do aperto. A simulação não captura esse drama humano. Totalmente. Então, se a gente fosse resumir a lição principal que dá para tirar dessa análise da fonte, qual seria? Não é simplesmente invista R$ 100 e Bitcoin e fique rico, né? Definitivamente não. A lição mais importante aqui é sobre como interpretar simulações de investimento. Essa simulação específica, ela ilustra o potencial de crescimento que um ativo volátil como o Bitcoin pode ter tido num período de forte valorização como foi 2019 e 2025. Mostra também como a consistência de pequenos aportes pode se acumular com o tempo. No entanto, ela faz isso usando uma premissa central, a de comprar sempre no mínimo do mês, que é bem completamente irrealista. Isso distorce massivamente o resultado final para cima. Ou seja, a simulação é mais um exercício de o que poderia ter acontecido no melhor cenário imaginável e impossível do que um guia prático para o futuro. Exatamente essa é a ideia. Serve como um lembrete de que desempenho passado, ainda mais quando calculado com premissas tão otimistas, não garante de forma alguma resultados futuros. A volatilidade funciona para os dois lados. O mesmo ativo que sobe muito pode cair muito também. Claro. E tem mais. O período escolhido para a simulação, do final de 2019 a meados de 2025, foi, na maior parte do tempo, favorável para o Bitcoin. Se a simulação começasse num pico de mercado anterior ou terminasse numa baixa forte, o resultado seria drasticamente diferente, mesmo com a premissa irrealista de comprar no mínimo 100. E a fonte não explora isso. Não, a fonte não discute esses cenários alternativos nem os riscos de perda. Foca só no resultado positivo e extremo. Isso é crucial mesmo. A escolha do período de tempo e as premissas da simulação são tudo, basicamente. Uma pequena mudança nesses fatores pode levar a conclusões completamente opostas. Sem dúvida alguma. Imagina, por exemplo, refazer essa simulação de forma mais realista, usando a mesma disciplina dos R$ 100 mensais, mas comprando um preço médio mensal, ou num dia aleatório de cada mês. Um DCA mais pé no chão. Exato. O resultado ainda poderia ser positivo naquele período específico, claro, dada a performance do Bitcoin. Mas com certeza não chegaria nem perto dos 153% ou dos R$ 188 mil. Seria um número bem mais modesto, refletindo muito melhor a experiência que um investidor real que aplica DCA teria. Uhum. Tentar acertar o mínimo do mês consistentemente é como, sei lá, tentar pegar uma nota de R$ 100 voando no meio de uma ventania forte. Talvez você consiga uma vez, por pura sorte, mas fazer isso todo mês, durante 6 anos, é pura fantasia. Essa analogia da ventania é ótima. Coloca as coisas bem em perspectiva. Então, quando a gente vê essas simulações com resultados tão explosivos, a primeira pergunta deveria ser sempre: quais foram as premissas usadas aqui? Elas são realistas? Exatamente essa. É preciso olhar para além do número final chamativo e entender a metodologia por trás. Perguntar: essa estratégia de compra é replicável por um ser humano normal? O período de tempo escolhido é representativo ou foi especialmente favorável? Os riscos foram considerados ou ignorados? Sem essa análise crítica, a gente corre o risco de criar falsas expectativas ou, pior, tomar decisões baseadas em cenários que só existem no papel, né? Perfeito, ok. Acho que conseguimos dissecar bem essa simulação. Vamos só recapitular os pontos principais para quem nos ouve. A análise que a gente explorou hoje, baseada numa fonte online, apresentou um cenário onde investir R$ 100 por mês em Bitcoin, lá de dezembro de 2019 até setembro de 2025, transformaria R$ 7 mil em mais de R$ 188 mil, um retorno simulado de 1.532%. Correto. E nós identificamos 2 fatores principais por trás desse resultado na simulação. Primeiro, a forte valorização do Bitcoin naquele período específico de tempo. E segundo, a disciplina simulada de fazer os aportes mensais consistentemente. No entanto, o fator mais crítico, aquele que torna esse resultado específico altamente questionável em termos de aplicabilidade real, é a premissa fundamental da simulação.
A compra no mínimo. Exato. A suposição de que as compras foram feitas sempre no preço mínimo absoluto de cada mês. Algo impossível de se replicar na prática. Essa premissa da compra no mínimo é o verdadeiro asterisco gigante ao lado desse número impressionante, né? Com certeza. Isso nos leva, assim, naturalmente, a um pensamento final para reflexão. Algo que parte diretamente do que a gente discutiu aqui. Se essa premissa de comprar no mínimo mensal distorce tanto o resultado para cima, qual seria o impacto real no retorno final se essa simulação fosse refeita com premissas mais realistas? Tipo, comprar no preço médio do mês ou num dia fixo. O quão menor seria o ganho? Refletir sobre essa diferença talvez nos ajude a calibrar melhor as nossas próprias expectativas sobre investimentos voláteis e, quem sabe, a valorizar mais as estratégias consistentes e realistas, como o DCA, em vez de ficar perseguindo fantasias de timing perfeito. Fica aí a reflexão.